Eu sou Patrícia Marinho Gramacho, psicóloga, psicanalista, com capacitação em reprodução assistida pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, e estou aqui para iniciar esse projeto de aprimoramento de conteúdos em reprodução humana assistida com esse tema inicial: comunicação de más notícias, como ser assertivo. A ideia desta aula é promover a assertividade na comunicação dos profissionais que atendem aos diversos serviços de reprodução humana assistida. É uma aula, portanto, dirigida a todos da equipe, para equipes clínicas, mas é principalmente uma aula que ressalta algumas posições da relação médico-paciente e médico com outros profissionais de equipe e de como auxiliar tanto o profissional de saúde quanto o paciente a lidar melhor com a intensidade emocional que os guiará no enfrentamento de uma consulta médica, principalmente quando esta consulta se mostrar permeada por notícias difíceis de serem faladas ou ouvidas. Tenho a parceria de duas colegas, Bruna Schiavinato e Flávia Giacom, também psicólogas, que a partir de escutas clínicas repetidas, trazendo discursos sobre a má comunicação entre equipe e pacientes, nos dispusemos a fazer este projeto valioso que nos leva a perguntar: o que preciso incorporar na minha comunicação? Eu quero ser assertivo com meu paciente na comunicação de más notícias? É importante primeiro sinalizar de que comunicação estamos falando. Ressalto aqui 3 premissas muito importantes para o desenvolvimento de um ser humano: informação, educação e saúde. Pois sem saúde não há um desenvolvimento ampliado, ainda que haja informação e educação. Da mesma forma, subverto a preposição e, ao invés de dizer comunicação em saúde, prefiro falar que a comunicação é saúde, ou pelo menos falar que as duas ideias conversam entre si o tempo todo e que fazem jus à palavra conversar, que quer dizer justamente dar voltas com. A palavra conversar vem de 2 raízes latinas, cum, que significa com, e versare, que significa dar voltas. O que acontece quando estamos dando voltas juntos? Ou seja, o que acontece quando estamos conversando? De alguma forma, eu tenho que adaptar o meu ritmo de conversação ao outro, adaptar as minhas pausas para que eu valide a presença do outro. A linguagem é um fenômeno biológico que consiste numa fluência de interações recorrentes que se constitui enquanto um sistema de coordenações de condutas que são consensuais. Eu tenho que pausar para o outro, para ouvir e aí sim estabelecer uma conversação. Isso significa que toda ação humana, qualquer que seja o domínio experiencial em que tem lugar, desde a constituição dos espaços físicos até a construção dos mitos e das crenças, se estabelece na linguagem também como um fluir emocional. As conversações humanas tecem a rede cultural que define um modo de viver, um modo de orientação da existência em todos os seus matizes. Sendo assim, elementos como a empatia, compreensão, interesse, desejo de ajuda e bom humor são indispensáveis para conseguir um ambiente de conforto emocional, no qual o paciente terá um conhecimento de sua doença e diagnóstico, e o profissional agirá segundo seus conhecimentos, experiência clínica e suas capacidades humanas. Neste sentido, o intercâmbio de informações engloba não apenas aquilo que o paciente necessita saber, como também o informar apropriadamente e reassegurar de que ele tenha compreendido a informação. Sendo assim, nós 3 somos instigadoras da comunicação e da saúde. E valorizamos para o bom funcionamento mental de ambas as partes, do prestador e do usuário em reprodução humana assistida, a ampliação de espaços para a construção de narrativas que ampliem a comunicação. Para que ambos, prestador e usuário dos serviços de reprodução humana assistida, possam se mostrar como sujeitos, como protagonistas de sua jornada em busca de saúde.
Partimos do pressuposto de que a comunicação é mais do que um problema de transmissão de conhecimento, ou mesmo de alteração do comportamento a partir do que foi informado, mas principalmente que comunicação é uma das maiores ferramentas para a produção comum, ou seja, para a produção de arranjos mais potentes para a vida que o indivíduo só alcança ou expressa na colaboração e cooperação com os outros. E por isso é tão importante compartilhar esta informação sobre comunicação com todos da equipe. A interface da comunicação com o campo da educação é enorme. E lembramos uma frase integradora deste pensador, um grande educador, o Jorge La Rosa Bondia, que é doutor em pedagogia pela Universidade de Barcelona, Espanha, e que ele diz que a experiência é que dá o sentido à comunicação. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque, além de psicóloga, eu sou filha de um médico sanitarista. E muito das minhas condutas atuais como profissional partem desse atravessamento vivenciado por essa relação parental. Minhas experiências de comunicação vividas no meu núcleo familiar estão presentes em todas as minhas intervenções. Eu não concebo a psicologia separada do social e da clínica ampliada. Ou seja, mesmo que eu atenda somente ali, aparentemente sozinha no meu consultório, eu acho importante o uso da pesquisa, do atendimento psicossocial, do trabalho socioeducativo, das divulgações na mídia, do consultório de rua, da educação popular em saúde e de também se ir para o espaço institucional. Ampliar a rede é uma proposta que nos interessa, pois é propagadora de saúde mental e física. E é justamente com essa proposta de ampliação que nós pretendemos falar de assertividade e de comunicações difíceis na área da saúde. E eu vou iniciar com um convite de uma dinâmica proposta por uma psicóloga peruana, Adela Jara del Águila, que ela fez essa dinâmica conosco lá no Congresso da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana Assistida, colocando cada um dos profissionais que estava lá para se conectar com suas emoções e entrar em contato com algumas perguntas. Qual foi a última vez que você, enquanto profissional de saúde, foi paciente? Qual a nossa experiência enquanto pacientes ou clientes necessitando de recorrer a um serviço de saúde? O que nos atravessou enquanto pacientes? Por exemplo, a minha última vez como paciente foi em uma consulta com um ortopedista, cuidar de um joelho que me doía muito. Na sala de espera, eu estava preocupada em como me livrar dessa dor. Seria possível? O médico constataria algo mais simples ou algo mais sério? Quais as minhas possibilidades? Eu sentia muita coisa nessa sala de espera. E essa é outra pergunta que nós devemos nos fazer enquanto profissionais de saúde. Que emoção sentimos na sala de espera enquanto pacientes? O que trazem de suas vivências? Porque essa emoção que você sente lá está carregada de vivências anteriores com outros médicos, algumas vivências boas e outras vivências ruins. Que emoções nós sentimos antes de entrar no consultório do especialista? Ansiedade? Medo? E se me dizem algo que eu não espero? Ou que algo piorou? O que eu quero dizer com isso é que quando somos pacientes e esperamos a atenção de um médico, temos várias emoções, porque estamos pensando no que ele vai nos dizer. Como você se sentiu ao sair do consultório? Como nos sentimos depois, quando saímos deste consultório a partir dessa conversação com o especialista? Saímos com ansiedade, com angústia. Se entro com ansiedade, saio com alegria, porque ele me deu algumas alternativas. Como nos sentimos ao recordar um evento como este sendo paciente? O que influencia em como nos sentimos?
Possuímos diversos pensamentos intrusivos ou preconceitos que trazemos a partir de nossas incertezas sobre o que buscamos e recebemos e que interferem vivamente no nosso comportamento e influenciam em como nos sentimos. Esses pensamentos determinam a intensidade emocional que nos guiará no enfrentamento dessa consulta médica e muitas das vezes pode atrapalhar a minha assertividade na comunicação com o médico que está ali diante de mim, disposto a me ouvir e a conversar. Agora, se ele fala algo que é ruim, esse efeito da má notícia impede algumas vezes que eu estabeleça uma comunicação com ele. Por quê? O que são más notícias? Má notícia médica pode ser compreendida como aquela que altera drástica e negativamente a perspectiva do paciente com relação ao seu futuro. Por exemplo, dentro da reprodução humana assistida, quando os pais ou o paciente infértil não consegue atingir o planejamento de ter um filho, isso para ele pode ser considerado como uma má notícia, pois altera toda a rota de vida por ele programada, com relação aos seus legados, com relação à sua finitude, com relação a se continuar em vida por alguém. Nós, psicólogos, não vamos trabalhar comunicando más notícias, mas sim com os efeitos do atravessamento da má notícia médica, buscando destacar a singularidade do paciente ao receber esta notícia. Após essa inversão de lugares, em que eu pedi que vocês se colocassem, como pacientes e visse como o olhar do paciente, vamos agora para o lugar do profissional de saúde. Como profissional da saúde, o que lhe é interessante conhecer sobre a assertividade? Qual a definição de assertividade? Algumas pessoas chegam a escrever erradamente a assertividade, escrevendo assertividade com C, como que relacionando o ato de ser assertivo ao ato de acertar o que se fala, como se eu buscasse palavras para falar acertadamente o que digo, no sentido talvez de convencer aquela pessoa de que o que eu falo é correto e que, portanto, deve ser aceito como uma verdade definitiva. Porém, assertividade não quer dizer certeza do que digo. Assertividade é a expressão honesta e adequada do que pensamos e sentimos no momento, respeitando o direito dos outros e fazendo valer os nossos. Assertividade, então, erradamente, é frequentemente relacionada a acerto e por isso gera tanta confusão como conceito. Ser uma pessoa assertiva traz benefícios até e principalmente para o cenário profissional. A assertividade profissional é uma postura comportamental diante das pessoas e de situações cotidianas, porque eu vou respeitar o direito dos outros. Ela não está ligada ao que é certo ou errado. Está ligada à nossa maneira de expor e defender nossas posições. Sendo assim, um profissional desse estilo deve ter uma boa comunicação. Existem naturalmente pessoas assertivas? Eu acredito que seja uma construção feita a cada interação com um outro e advinda da própria comunicação aprendida lá no seu núcleo familiar, mas que sim, é possível de ser reformulada. Ser assertivo é ser firme e direto, sem sentir ou causar constrangimentos. É uma capacidade de se afirmar de maneira clara, objetiva e transparente, sem delongas. Quem não assume suas posições com autenticidade não é assertivo. É o tipo de pessoa que fica dando voltas e não se posiciona nitidamente, não estabelece uma conversa, fica falando sozinho. Lembram do conversare que eu falei lá atrás? A pessoa que não é assertiva, ela se esquece do com, do estar com e de incluir espaços para a validação do outro. Quem assume suas posições com agressividade não é assertivo, é agressivo. A assertividade é uma postura decidida, mas não agressiva. Use palavras suaves e argumentos fortes. Podemos considerar pessoas assertivas aquelas que vão direto ao ponto, mas com tato. Elas resistem às tentativas de manipulação e se posicionam de maneira firme, decidida e convincente,
sem serem autoritárias ou prejudicar relacionamentos. Além disso, na assertividade profissional, a fala transmite o tom de confiança, mas sem ser rude. Você, profissional de saúde, é o mesmo em relação a todos os seus pacientes? Ou fica preocupado em quem perde ou ganha na relação, numa disputa sobre as certezas e verdades de todo o conteúdo, esquecendo-se de estabelecer uma comunicação assertiva como estratégia? Se foi absorvido até agora o que a gente está conversando nessa aula, nós entenderemos que comunicação é um acontecimento, um encontro. Nunca terei uma comunicação igual, pois ela sempre dependerá da minha interação com o outro e o que esse outro me causa. Se a assertividade é uma estratégia de comunicação, você é assertivo quando é paciente? Você é assertivo quando está como um profissional de saúde cuidando de um paciente? Ou você só consegue ser assertivo quando tem coisas boas para dizer? Lembrem, lá atrás, vocês se lembram quando eu falei sobre os pilares do desenvolvimento humano? Lá eu incluo o informar. Para nos desenvolvermos, precisamos ser informados sobre o que nos protege e o que nos ameaça. Porém, nem toda informação é absorvida. Por quê? Porque informar é diferente de comunicar. É importante esclarecermos que informar é diferente de comunicar. Informar é um ato unilateral e envolve a pessoa que tem uma informação a dar. Por exemplo, dentro da reprodução assistida, eu informo a uma mulher que a sua reserva ovariana está baixa. Comunicar implica tornar algo comum, fazer-se entender e provocar algo no receptor. Por isso, comunicar pressupõe interação e saber ouvir. Seguindo com o mesmo exemplo, quando você dá a notícia para uma mulher que ela tem uma reserva ovariana baixa, você pode continuar perguntando: você compreende o que é ter uma reserva ovariana baixa? E não aceitar apenas um sim como resposta, mas abrir um espaço para ouvir o que é isso para essa pessoa, no seu contexto de vida e de acordo com a experiência dela. Se considerarmos que o conceito de comunicação pressupõe a existência de um emissor e de um receptor e de algo que se estabelece, se comunica entre os dois primeiros, podemos pensar que isso se estabelece, sofre as influências tanto do emissor quanto do receptor, assim como também do meio que o circundam. Nem sempre o que é emitido é recebido, pois existem ruídos que algumas vezes atrapalham essa comunicação. E quando recebido, nem sempre o que é recebido o é da mesma forma em que foi emitido. Indo mais além nesta reflexão, poderíamos dizer que o que se comunica não é algo pré-existente à comunicação em si. O que se comunica é algo criado no instante da comunicação. O que se comunica é um acontecimento. É a intenção ou desejo daquele que emite em contato com o desejo e a defesa daquele que recebe, criando um sentido próprio e sempre novo. Mas não há defesa estabelecida que seja tão densa e estruturada que não possa ser desmontada pela surpresa de se sentir ouvido. A comunicação é um encontro. E relacionamentos são feitos de palavras e encontros. E cada um de nós estabelece uma relação com seu cliente na reprodução assistida, pois o próprio nome já diz, é uma possibilidade de reprodução com o apoio de um outro que não é só o parceiro fornecedor de gametas. Porém, todo e qualquer conteúdo que aprendemos vem junto com uma forma de escutar e de dizer. Infelizmente, ainda aprendemos que escutar é obedecer e falar é mandar. Assim forma-se o conceito: quem sabe fala, quem não sabe escuta. E coloca-se o escutador como um subalterno nesta relação. O resultado disso tudo é o despreparo que nós vemos todos os dias. Uma sociedade individualista, competitiva ao extremo e com enormes dificuldades de convívio harmônico. Essas dificuldades desmoronam relações e interrompem a fluidez na comunicação.
O fenômeno coletivo do que a gente pode chamar, inventando uma palavra, da desescutação mútua, sempre se baseia no sentimento de que cada lado está apenas reagindo ao outro. E isso não é um encontro. Na arte da escuta, nós nos deparamos com algumas coisas óbvias. É importante ter foco no outro, sustentar a presença, estar ali com esse outro. E é muito importante também ter atenção ao tempo, porque algumas pessoas, principalmente diante de situações difíceis, elas vão tentar escapar para outro tipo de assunto, né? Tentar ocupar esse espaço com uma fala vazia, para não se escutar e principalmente para não enfrentar a dificuldade que ele está ouvindo. Falando coisas que não fazem sentido com o que está presente. E é por isso que é muito importante que o profissional tenha cuidado com as palavras, que consiga fazer uma inversão de perspectivas, de se colocar no lugar do outro, da escuta do outro, e principalmente conseguir ter uma violação calculada dessas expectativas, conseguindo pausar o outro em alguns momentos e chamá-lo para a realidade difícil, mas necessária de ser falada. Ouvir é uma faculdade sensorial e passiva. Escutar exige receptividade, mas é, sobretudo, uma atividade. Pois comunicar é mesmo uma via de mão dupla, pois ambos precisam da informação de cada um para fazer o processo continuar. A gente ignora que a escuta se faz com todos os sentidos e não apenas com a audição. Escutar dá trabalho, toma tempo e envolve riscos, porque você de alguma forma se abre para poder proporcionar uma interação. Escutar com qualidade é algo, no entanto, que se aprende. Depende de alguma técnica e exercício, mas também e principalmente de abertura e de experimentação. Por que é possível se aprender a escutar? Porque todos nós temos, em algum momento, registrado dentro de nós um baú de bons encontros de escuta. Só que nem todos têm o cuidado de olhar para ele como parte de nosso patrimônio simbólico e subjetivo. Como aumentar a probabilidade do paciente entender? Como é que eu consigo saber se o paciente está realmente entendendo aquilo tudo que eu estou dizendo? O que é preciso você, enquanto profissional de saúde, entender é que o paciente pode estar triste com a primeira parte da notícia que você passou e ele pode estar processando essa informação. E o que você deseja enquanto profissional de saúde, de alguma forma, é que esse paciente tome decisões baseadas nos seus valores e no seu próprio ritmo. Por exemplo, no consultório, como que eu vou promover a assertividade quando uma paciente diz algo hostil sobre o parceiro? Por exemplo, ele não é um homem, por isso seu esperma não fertiliza meus óvulos. O médico, ele tem de alguma forma de acolher essa frustração e essa tristeza dessa mulher. E ele pode dizer, eu entendo que você se sente frustrada e triste por não conseguir engravidar. Talvez seja por isso que você disse algo assim. Eu gostaria de ajudá-la a entender melhor a situação atual. O que você quis dizer com homem, com masculino? Porque homens femininos também têm espermas bons. Como nós podemos provar que a aparência física determina a qualidade do esperma? E o médico, no seu lugar de sapiência e de saber, ele pode explicar como que se desenvolve uma qualidade espermática. E aí ele vai estar ajudando essa mulher a diminuir as crenças errôneas que ela tem. E vai pedir, e vai possibilitar que volte a concentração para os fatores reais e informá-los realmente das alternativas reais de tratamento. Nós não estamos aqui buscando quem é o culpado ou não. Pode-se explicar aqui dos fatores mistos da infertilidade, que existem fatores masculinos e femininos, mistos e desconhecidos. Mas se ambos querem ser pais, então a infertilidade é de ambos. Dar esta informação, influir positivamente, para que o paciente ou a paciente
tem uma outra construção sobre a sua infertilidade. Um outro exemplo, uma mãe pode falar, respondendo ao médico, né, de quando que ela quer ser mãe. Depois dos 40. E o médico, inadequadamente, pode falar, nossa, vai ser uma gravidez geriátrica. Ou então, os seus óvulos vão estar muito velhos. Essa frase incomoda, essa frase não favorece uma continuidade de comunicação, porque essa frase agride a mulher. Outra forma de passar essa informação é convidá-la a buscar a informação. Você gostaria de aprender um pouco mais sobre fertilidade? Porque a proposta que você está se fazendo de ser mãe aos 40 não acompanha o que é esperado biologicamente do corpo de uma mulher. Sendo assim, a gente acaba ajudando a pessoa a obter informações e a tomar decisões baseadas em seus valores. Qual a relevância da assertividade na relação médico-paciente nos tratamentos de reprodução assistida? Foi pensando justamente nisso, de como acolher melhor o paciente e a própria equipe, que a Sociedade Europeia de Reprodução Assistida criou um guideline, um guia, estabelecendo a rotina psicossocial de cuidado, tanto do casal ou da pessoa infértil, quanto da equipe que atende esta população. Eles acreditam que prover cuidados em saúde de alta qualidade no âmbito da fertilidade implica não somente criar as condições ótimas para que os pacientes em tratamento consigam se converter em pais, mas também ajudar aos pacientes e aos provedores de saúde a manejar estas e outras consequências da infertilidade do seu tratamento. Somente se fizermos isto, podemos garantir uma experiência saudável de tratamento da fertilidade. Sendo assim, as razões de poder criar um manual para conversar sobre isso é justamente porque o tratamento standard, o tratamento padrão, não cura a infertilidade. Ele apenas ajuda os pacientes a conseguirem a parentalidade. Eles são pais, mas eles continuam inférteis. Pacientes estéreis encontram dificuldades em superar o largo período de diagnóstico e tratamento e a incerteza de que serão pais. E 23% abandonaram e abandonam o tratamento pelo estresse emocional. 1/3 dos que não conseguiram engravidar e têm dificuldades imensas para aceitar que o objetivo de serem pais não vai ser alcançado, não se cumpriu. E eles têm uma dificuldade imensa de lidar com esse luto, com essa modificação da narrativa de vida. E têm dificuldade de seguir adiante, de acharem novas narrativas, de elaborarem e de integrarem o seu processo de luto. Muitos deles, quando engravidam, têm medo da viabilidade e da saúde do feto. Os pacientes, algumas vezes, quando chegam à consulta, chegam pensando, como será a minha experiência nos tratamentos de reprodução assistida? Eu me sentirei único ou serei um a mais? Um número a mais? Quando esses pacientes querem ser pais, com que intensidade emocional eles vão viver passando pelos processos de reprodução humana assistida? Nós, profissionais de saúde, queremos que eles passem com o menor custo emocional e a menor intensidade emocional, validando ao mesmo tempo suas emoções e, algumas vezes, nós sabendo que muitos deles escondem alguma dessas emoções. E aqui eu trago para vocês um protocolo SPIKES, que é um protocolo que foi proposto inclusive pelo Ministério da Saúde em um dos seus manuais de atendimento aos pacientes em situações de finitude com doenças crônicas graves, mas que nós achamos importante de poder trazê-lo também em situações de reprodução assistida, porque os casais lidam com finitude de um projeto de vida. Eles vão ter que recomeçar também. E esse protocolo SPIKES, ele de alguma forma nos ensina como preparar o ambiente para poder dar essas más notícias. É como se funcionasse como um mapa mental, né? Então, primeira etapa, nós temos o chamado setting up, que é preparando-se para o encontro. Como planejar a entrevista. É que o profissional de saúde possa rever os dados que fundamentam a má notícia, olhar os resultados dos exames, os tratamentos anteriores, a literatura médica e informações gerais sobre o paciente, avaliar
os seus próprios sentimentos enquanto profissional, porque se já é a 4ª vez, por exemplo, que você está dando para um casal ou para uma pessoa infértil o insucesso, né, do tratamento, você já pode estar dando essa notícia também chateado. Então é importante você avaliar seus sentimentos, né, e poder abrir espaço para você também ficar um pouco marcado por essa má notícia, para você poder elaborar isso melhor, para poder passar para o seu paciente. Buscar um ambiente com privacidade, informar sobre restrições de tempo ou interrupções que possam ser inevitáveis antes de começar a conversação, desligar o celular, ou pedir para um colega atender. Envolver pessoas importantes da pessoa desde que esse paciente queira e, principalmente, sentar-se e colocar-se disponível para o paciente. Depois nós temos a 2ª etapa, que é a percepção, percebendo-se o paciente. Perception, né? Como avaliar a percepção do paciente? Antes de contar, pergunte a esse paciente o que é que ele já está entendendo do que é que está acontecendo. Como que ele está percebendo as coisas, o que é que ele acha que já vai ser dito de alguma forma. E o que já lhe foi dito sobre o seu quadro clínico até agora. Existe, e essa é a oportunidade de você, enquanto profissional de saúde, perceber se existe alguma variante de negação. Se essa pessoa na sua frente ela está com expectativas não realistas, utilizando até algum pensamento mágico. E aí você vai corrigir essa desinformação e moldar a má notícia de acordo com a compreensão do paciente, partindo de onde até ele foi. Principalmente pacientes que têm um beta negativo e que ficam algumas vezes com o aborto retido, para elas é muito difícil assimilar essa informação, porque elas acreditam em algum momento que ainda existe algo em gestação. A etapa 3 é como avaliar o desejo de saber, convidar para o diálogo. Essa é uma construção que é feita desde a relação inicial e não só no momento da recepção de más notícias. Como que ele quis lidar com a recepção de cada exame desde o início do tratamento? Esse paciente foi muito meticuloso, porque isso te dá dados. De repente você pode começar a conversar com ele apresentando os exames. E alguns pacientes vão ter mais dificuldades de lidar com a realidade e precisarão de familiares próximos que os auxiliem a compreender o processo. Por exemplo, você pode falar: vi que você já está com a clareza sobre o assunto, ou eu vi que você ainda tem dúvidas. Eu posso tentar clarificar? Então você está validando o que ele sabe, mas você está fazendo uma proposta de clarificação e você vai entrar na etapa 4, que é justamente de transmitir as informações difíceis, anunciando com delicadeza que más notícias estão por vir e dar tempo para o paciente se dispor a escutá-las. Evitar termos técnicos, adaptando-se ao nível de compreensão do paciente e ao vocabulário desse paciente. Evitar a dureza excessiva, protegendo a pessoa de detalhes desnecessários, apesar de que os clientes da reprodução assistida são clientes detalhistas, mas até que ponto, que tanto detalhe você vai dar para ele? E informar aos poucos, conferindo o progresso da compreensão. E evitar principalmente transmitir desesperança e desistência e que esse vínculo vai se acabar ali. Não, você está ali, disposto a sempre estar esclarecendo para esse paciente o quanto mais ele precisar para entender o que foi que aconteceu. E a etapa 5 é poder validar a expressão de sentimentos e oferecer respostas afetivas. Muitos pacientes choram. Então, um sinto muito, um estou aqui, um acolhimento à expressão emocional com um pequeno toque no braço do paciente, algumas vezes é suficiente. E na etapa 6, você vai resumir e organizar estratégias, resumir as principais questões já faladas e ver se o casal já está pronto para discutir um novo plano de tratamento. Ou se você perceber que ele ainda não está pronto, perguntar para ele: você prefere marcar uma outra consulta para falar sobre isso? Porque aí você não está fechando essa relação, você está abrindo um espaço de conversação. Por exemplo, um homem que recebe um diagnóstico de azoospermia, que ele não vai poder ter filhos e que vai ter que recorrer a uma doação de esperma, que não vai poder usar o próprio material. Para um homem, quando ouve isso, ele vai ouvir isso interpretando o que ouve, influenciado por sua personalidade, suas crenças, sobre o que se constitui, como se constitui uma família, ser pai, mãe, ou outra questão de valor pessoal.
Nesse momento, quando o paciente escuta esse diagnóstico médico, ele pode entrar em estado de choque. E nesse estado de choque, pode ser difícil dele continuar a entender o que o médico continua a falar. Ele não vai saber o que dizer e ele não vai ouvir o restante do diagnóstico. Ele não escuta mais o médico. Vocês já se atentaram a isto? Então, diante de uma má notícia, o profissional sempre fica na dúvida de qual a compreensão do paciente. A gente nunca fica com muita certeza do que é que o paciente está entendendo. Mas como que eu vou descobrir isso? Em termos de comunicação, qual a única forma de transmitir o que pensamos? Haverá realmente uma única forma? Nós já constatamos que não, pois o corpo se comunica de várias formas. É importante sermos cuidadosos em como transmitimos a informação, pois nossa postura corporal, em todo momento, está dando informação. Mas qual a melhor maneira de compreender o que estou dizendo? Qual a melhor forma de entender o outro? Perguntando. Pergunte. Eu estou claro no que digo? Você gostaria que eu dissesse de outra maneira? Que dúvida? Que dúvida a mais você tem? E se o paciente me pedir garantias do tratamento e se esse tratamento de reprodução assistida vai funcionar? Como posso saber se meu paciente entendeu qual a porcentagem e probabilidade de que tem em seu caso específico? Como que eu vou saber se ele entendeu o que eu expliquei? Essa é a hora de relembrar as estatísticas e fornecer sites confiáveis de acesso. E novamente perguntar: entendeu o que eu expliquei? Eu relatei com evidências? Eu respondi a todas as suas perguntas? Todas as perguntas não vai ser possível, mas você sempre vai deixar aberto essa possibilidade dele voltar em você para fazer novas perguntas. E se a pessoa perguntar: os tratamentos de reprodução assistida vão consumir todas as minhas economias, você não me entende? Como explicar ou responder assertivamente a este paciente? Falas possíveis o profissional a esta possibilidade. Eu percebi que o que eu disse a você lhe causou algum desagrado. O que exatamente não gostou? Eu gostaria de compreender o que foi que eu disse ou o que eu disse que te levou a pensar assim, que você vai gastar todas as suas economias. Concordo com você que os tratamentos de reprodução assistida são caros e você já veio sabendo dessa informação. E que existem planos de saúde que não cobrem esses tratamentos. Mas eu acho que é importante você aproveitar o tempo que for necessário para pensar sobre essa informação transmitida. Você não precisa decidir hoje. Que tal se eu lhe der alternativas e nesse momento você pode encaminhar esse paciente para uma funcionária da clínica responsável pelos orçamentos e pelas ampliações de possibilidades financeiras. Neste momento, nós estamos nos expressando com assertividade, respondendo adequadamente ao paciente e não sendo exclusivamente mercenários, só focando na questão financeira. Vamos dar outro exemplo de quando o paciente recebe uma informação de que tudo que ele leu na internet contradiz aquilo que o médico disse para ele. Como, por exemplo, o médico diz: você nunca pode ser mãe com seus óvulos, que já é uma fala difícil e agressiva e que provavelmente essa pessoa vai reagir de um jeito agressivo. Ela retira todas as fotos das mulheres mais velhas que engravidaram e diz: se elas puderam, por que eu não posso? Como que você vai explicar isso com evidência? É verdade que há casos de mulheres que conseguem ter o primeiro filho depois dos 50 anos. O que não sabemos é que porcentagem quis isso e como que elas conseguiram isso. Muito provavelmente, algumas delas fizeram tratamento de reprodução assistida com doação de óvulos e essa é a sua oportunidade de falar de recepção e de doação de óvulos. De acordo com as evidências, você tem uma chance de X% e aí falar todas as porcentagens e probabilidades segundo cada caso e fatores específicos. Os pacientes veem muito as redes sociais e podem crer que tudo que veem vai ser possível e se esquecem da especificidade e da singularidade do seu corpo. Outro exemplo, quando o paciente diz com relação ao número de embriões a serem implantados.
né, a serem transferidos, né? O paciente pergunta, você implanta para mim? Ele deve ser informado que o termo correto é transferência, porque o processo de implantação ele só vai ocorrer dias após a transferência e independe do médico. Ele pode ou não ocorrer. O médico, quanto ao número de embriões, deve explicar, sim, quais são os riscos da gravidez múltipla. Como dizer de forma assertiva que o horário de atendimento tem um tempo limitado? Os médicos têm um grande trunfo, né, que é os exames. Ele pode dizer, vamos aguardar os resultados dos exames e aí depois de termos os resultados desses exames, na próxima consulta nós vamos continuar. Não vai dar para a gente esgotar todas as questões numa consulta só. Tem mais alguma pergunta para que nós possamos finalizar esta consulta? Quando fazemos um resumo do que já fizemos e deixamos o paciente cômodo para questionar, estamos reafirmando que o espaço de conversação é contínuo e que há um espaço para responder. Este é o momento também da gente indicar um acompanhamento psicológico. Para que pedir ajuda psicológica? É porque o profissional psicólogo vai ter um tempo mais estendido para escutar incondicionalmente essa pessoa, para lhe auxiliar na investigação dos seus pensamentos, emoções e atitudes, para validar seus estados emocionais e ajudar a manejá-los diante das diversas etapas do processo, para ampliar sua assertividade ao pedir e receber informações da equipe, inclusive construindo listas de perguntas para que esse paciente possa fazer junto ao médico da equipe, visando sempre buscar mais clareza na comunicação. E, principalmente, o profissional psicólogo vai auxiliar esta pessoa a compreender que a reprodução assistida é sua aliada e não sua inimiga. E vai entender que as dificuldades são singulares às necessidades de cada pessoa ali envolvida nas mais diversas configurações familiares. Compreendendo que tornar-se pai ou tornar-se mãe são processos distintos no tempo, na palavra e no corpo. E a partir dessa constatação, cada um vai inventar um jeito de ser pai, a partir da mitologia da sua própria família, das narrativas da sua cultura, das suas possibilidades financeiras, bem como também da constelação específica que preside essa chegada desse novo ser que está vindo. Quando o paciente e o profissional de saúde concordam em expressões e valores assertivos, o tratamento de reprodução assistida será realizado em um clima emocional ético, empático e com tomada de decisão com critérios realistas. A linguagem verbal e não verbal influencia a comunicação, compreensão, a aceitação do diagnóstico para a tomada de decisões no ritmo do paciente e de acordo com seus valores. E eu termino essa aula com a mesma pergunta que eu fiz lá no início. O que você quer incorporar em seu estilo de comunicação? Por quê? Porque isso tem que partir de um desejo seu enquanto profissional de saúde. E eu espero que vocês possam fazer esta opção. Aqui nós temos as nossas referências. Muito obrigada.